documento 17? Sim. Esse é, para nós catequistas, assim, um livro que vai trazer muitas diretrizes para, vou usar a palavra, um jeito, uma forma, um modelo novo de uma nova catequese, sem mudar o conteúdo, sem mudar o anúncio, sem tirar os ensinamentos dos sacramentos, nada disso. Vai mostrar para nós uma pedagogia, esta é a palavra correta, uma pedagogia que vai ao encontro das pessoas, que vai ao encontro do crismando, da criança, do adulto, que nós vamos passar a chamar de catecúmenos, né? Pessoas que vêm em busca dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Então, assim, quando vocês puderem, qualquer livraria católica vocês vão adquirir. Talvez a gente pode até pensar, se assim vocês desejarem, veja o preço, a gente rateia aqui, cada um traz aí seus R$2, R$3, né, que vocês dão caro isso, e a gente, né, vocês vão Eu passei o PDF para todos. Olha, vocês têm o PDF também, mas se quiserem um livrinho, tá? Então, olha, hoje, dando sequência ao que vocês já vêm falando, nós vamos adentrar aqui no capítulo 1 desse livrinho, que vai trazer para nós um texto muito conhecido por todos, que é Jesus e a Samaritana. Para nós, cristãos católicos, isso é o que nós chamamos do ícone bíblico. É um momento de grande profundidade, de grande reflexão. Esse encontro que se dá entre esta samaritana e a pessoa de Jesus Cristo. Entre Jesus Cristo e a pessoa da samaritana também. Então, quero convidar vocês a nós lermos, nesse primeiro momento, o Evangelho, que é de João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. É grande, então a gente pode fazer assim, ó, não precisa ver muito. Cada parágrafo deste, quem se sente à vontade, lê. E a gente acompanha aqui. Jesus chegou a uma localidade na Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Jesus, fatigado na viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimento. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, é quem que te disse: dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água viva que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para que eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido.
Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher, sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo. Nisso, seus discípulos chegaram e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou, que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam, mestre, come. Mas ele lhes disse, tem um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntaram uns aos outros, alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhes Jesus, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Em que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Pois eis que se pode dizer com toda a verdade, um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher, que lhes declarara. Ela me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras. E diziam à mulher, já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Quando a gente quer trabalhar a catequese, repito, com as crianças, com os adultos, com os jovens, essa nova pedagogia, essa pedagogia catecumenal, ela nos pede que nós iniciemos sempre este trabalho a partir de um texto bíblico. O texto bíblico sempre vai permear, sempre vai ser aquele que vai ser a centralidade dos nossos encontros catequéticos. Se a gente se recordar no passado, a catequese que nós vivenciamos, muitas vezes
nem se abria a Sagrada Escritura, a Bíblia. Muitas vezes não se lia um trecho bíblico tão grande quanto esse. Nós tínhamos assim orientações no sentido de que era importante a gente aprender, decorar quais eram os 7 sacramentos, quais eram os 10 mandamentos, os 7 dons do Espírito Santo. A gente ficava o ato de contrição, que a gente tanto morria de medo, né? Que depois ia chegar na primeira confissão, a gente ficava ensaiando em casa com medo de que, se não soubesse, o padre não daria a absolvição para nós. Então, esta pedagogia catecumenal, ela vem assim nos dizer que nós temos que transmitir toda esta doutrina que nós aprendemos, os sacramentos, o ato de contrição, mas que é central na catequese, que através da palavra nós proporcionemos às crianças, aos jovens, aos adultos, um encontro com Cristo. Me recordo uma vez um sacerdote, a gente era catequista, e a gente falou: padre, ele não conseguiu nem entender direito quais são os 7 sacramentos e tal. Aí o padre falou: traz ele aqui que eu quero conversar com ele. E conversou na nossa frente. O padre falou para ele assim, apontou para um crucifixo e falou: quem é aquele? Ele virou para o padre e falou: é Jesus. E o que ele é para você? É o meu Salvador. Ele pode ser cristão. Compreenderam? Porque muitas vezes a gente sai das catequeses sabendo todos os sacramentos, tudo direitinho, os 10 mandamentos, bem na ponta da língua, mas não conhecemos a pessoa de Jesus Cristo. A gente não conhece quem é Jesus Cristo. A criança entra e depois desaparece. Ela não retorna mais para a igreja. Por quê? Porque realmente ela não encontrou-se com Cristo. A gente vai mergulhar no texto bíblico aqui e a gente vai perceber que a samaritana encontrou-se com Cristo, conheceu a pessoa dele e quis ficar com ele, não o abandonou mais. Então, um dos objetivos nossos, que não é nossa, da igreja, na verdade, uma missão nossa, é levar essas crianças, adultos, jovens, seja quem for, a encontrar-se, a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E por isso que o texto, a palavra é que vai iluminar esse encontro. Pelo falatório a gente não vai conseguir simplesmente apresentar Jesus Cristo às pessoas. Então a gente precisa sempre trabalhar nas nossas catequeses com a palavra de Deus. Há muitos anos atrás a gente brincava assim, quem gosta, estou ouvindo o grupo de oração cantar, né? Acho que é um grupo de oração, alguém, né? As mulheres que oram, né? E o pessoal sempre falava assim: qual que é a arma do cristão? Você veio armado hoje? E mostrava a Sagrada Escritura, né? Dizia isso. Até porque nós, cristãos católicos, temos sim a palavra como centralidade, a mesa da palavra, a gente tem durante a celebração eucarística, mas muitos de nós, cristãos católicos, não têm um contato diário com a Sagrada Escritura. O padre brincava assim, ele falava: Nilo, a palavra lá na sua casa já mudou da página do Salmo 23, né? Ele queria dizer que ficava só exposta, né? Aí eu brincava com ele: não, padre, ainda não ventou. Quando eu abri a janela, vem o vento e muda, né? Então a gente ainda tem pouco contato com essa palavra, né? A gente vê muitas vezes o crismando, não falo daqui, a gente está fazendo uma reflexão, né, no geral. A gente vê o crismando, a criança, sem a Sagrada Escritura. E hoje essa pedagogia catecumenal, esse método catecumenal, que nos ajuda a mergulhar nesse mistério da paixão, morte, ressurreição de Cristo, esse método, esse caminho, esse itinerário catequético, é a palavra correta, ele nos diz que é importante, desde o início,
já temos um contato com a Sagrada Escritura. Tanto que um dos primeiros encontros que a gente faz é a entrega da Bíblia. Aquela celebração da entrega da palavra. Existe todo um roteiro para aquilo. O medo dos catequistas sempre é isso, mas tem algo escrito que a gente possa saber como é que faz isso? Ou só pega a Bíblia e fala, toma, né, um para cada um. Não, existe assim, um roteiro, né, preparado para isso. É uma celebração bonita, que as crianças recebem a palavra e a partir dali nos encontros elas vão trazer essa palavra. Porque o livro de catequese não será mais o caminho suave que nós aprendemos lá na escola, entendeu? Vai ser a palavra de Deus. Talvez uma das reflexões que nós possamos fazer já hoje aqui é a utilização ou não da palavra de Deus nos nossos encontros. Às vezes a gente se preocupa muito com temas atuais, que devem ser de fato discutidos e colocados nas nossas catequeses, mas a gente esquece-se de utilizar-se da palavra para trabalhar esses temas atuais. A palavra ela é a mesma ontem, hoje e sempre, ou seja, ela se atualiza. Eu lembro uma vez que uma criança falou assim para mim, Nilo, eu sempre vejo assim que o Evangelho começa naquele tempo. Então não tem nada a ver com nós aqui, né? É na falada. E eu falei, pô, boa sacada, né? Se você ler dessa maneira naquele tempo, então não se atualizou. Mas não é verdade. A palavra daquele tempo é a mesma hoje. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então nós podemos utilizar-se da palavra para atualizar os temas de hoje. Os temas de hoje. Qualquer tema, vocês lançam até esse desafio. Qualquer tema que vocês escolherem para trabalhar com as crianças, com adultos, com jovens, vocês vão encontrar na palavra uma resposta. Vão encontrar na palavra uma iluminação. Vão encontrar na palavra um caminho. Vão encontrar na palavra uma diretriz. Não é algo mágico assim que a gente abre a Bíblia, opa, abri, beleza, essa é a palavra que nós vamos trabalhar hoje. Não. Se porventura o tema é encontro, esse texto da Samaritana aqui nos ajuda a refletir. Se o tema é sacramentos, todos os sacramentos são mencionados na Sagrada Escritura. Por que não mostrar? As pessoas perguntam para nós, né? Mas de onde vem esse sacramento aí? Quem que instituiu isso aí? Por que isso aí? Né? Por que tem que batizar a igreja? Por que tem que crismar? E a gente às vezes não dá as razões da nossa fé. Né? As razões da nossa fé, o fundamento da nossa fé, a gente vai poder apresentar para esses crismandos, crianças, adultos, a partir do momento que a gente apresentar a palavra para eles. Não é de maneira fundamentalista, né? Tipo, tá aqui escrito, tá vendo? Porque se pegar o pé da letra, tá lá escrito que a mulher a mulher impura naquele tempo era aquela que estava no período menstrual, não poderia frequentar o templo. Então, né, a gente vai ficar na porta da Santa Terezinha, oi, a senhora está menstruada, não vai poder entrar, entendeu? Ótimo. Então, a palavra nunca é interpretada de maneira fundamentalista. Aqueles que a interpretam de maneira fundamentalista não agem com misericórdia. Ao contrário, são aqueles que mais oprimem, que mais vão escravizar as pessoas. E catequese não é escravidão. Catequese é libertação. As pessoas vêm para encontrar a Cristo e libertarem-se das suas dúvidas, dos seus medos, dos seus questionamentos. Por que isso, por que aquilo? A gente vê na catequese de adultos, né, os adultos sempre perguntando, não, mas eu era de tal denominação, fazia isso, não concordava com isso da igreja. E a partir do momento que iluminadas pela palavra de Deus, elas percebem e falam, poxa, está aí o caminho. Então eu queria refletir com vocês aqui um pouquinho hoje esse texto de Jesus e a Samaritana. Vou pegar aquela folha que está a explicação do texto e eu peço a vocês que participem também, tá? Que a gente discuta. Todos somos catequistas, né? Há caminho também de sermos catequistas, aqueles que ainda não são. Então a gente tem essa possibilidade de partilhar. O que eu falar vai engrandecer o conhecimento do outro, o que o outro falar vai engrandecer o conhecimento. É essa união de saber um do outro
que vai fazer com que a catequese cresça cada vez mais. Né? Eu disse no início que esse texto era um ícone bíblico. O que é um ícone? O que é um ícone na interpretação da palavra? Me ajuda. Símbolo. Um símbolo. O que mais? Uma referência. Uma referência. O ícone é sempre colocado no lugar em destaque maior, em evidência, muitas vezes no ponto mais alto, né? Então, o ponto alto que nós podemos trazer assim dentro da Sagrada Escritura, entre tantos outros textos bíblicos, está este de Jesus e a Samaritana. O texto da Samaritana vai nos mostrar, está escrito aí, o encontro com Jesus, que muda a vida e atinge outras vidas. Como a catequese tem essa função, né? De mudar a vida e atingir outras vidas. Quem de nós aqui já não ouviu assim, ó? Vem o jovem para a catequese de Crisma e depois de um tempo aparecem os pais. Ele arrasta os pais. Eu conheci uma menina que ela fez Crisma e passado assim uns 2 anos, ela bem ativa já na paróquia, os pais chegam para casar. Compreendem? Eles viviam em união estável. Ou seja, atingiu a vida dela e atingiu a vida daqueles que estavam ao redor dela. É aquele texto que nós conhecemos também, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, a importância de vocês quando estão com as crianças ali pertinho é que elas chegam em casa contando tudo. O que foi bom e o que foi ruim também, elas falam, né? E este contar delas, do jovem, do adulto, que chega depois deslumbrado, assim, né? Ele chega feliz. Vocês já repararam isso? A pessoa que tem aquele primeiro encontro com Cristo, ela fica reluzente, assim, né? Onde ela está, ela quer contar, ela quer falar, ela quer testemunhar. A gente sabe que essa é a palavra. Ela está dando testemunho daquele encontro com Cristo. E a samaritana realizou esse encontro na vida dela, mudou a própria vida e atingiu a vida de outras pessoas. No final do texto vai dizer aí que as outras pessoas acreditaram, que as outras pessoas compreenderam este encontro dela com Cristo. Por que que muda a vida das pessoas? Porque quem descobre a presença salvadora de Cristo não aguarda para si, vai levá-la aos outros. A catequese tem uma missão importantíssima. Quando a gente transmite o anúncio do Evangelho para os nossos catequizandos, a alegria maior é se eles saírem ao término, quando forem receber os sacramentos, nós vermos que eles também passem a ser anunciadores também. É bonito quando a gente vem na Crisma aqui e tem aquela rapaziada toda aqui. E você pergunta para eles, eu era da Crisma anterior, eu era da outra. Você vê que permaneceram. É bonito quando a gente vê o adulto que faz a catequese de adultos e depois eles entram numa pastoral e permanecem ali. Quando a gente vê as crianças saindo dali e assumindo a perseverança e já cobrando quando que vão poder fazer o Crisma, quando vão poder ser crismados. Tem lá 10 aninhos, mas já querem, estão sedentas disso. Por quê? Porque é a missão nossa semearmos, enquanto catequistas, semearmos as sementes do amor de Cristo, para que estas sementes, ao caírem, vou usar essa expressão, vocês vão entender, nestas pessoas, elas deem frutos e alimentem outras pessoas. A gente gosta de se alimentar de frutos. Então, estes frutos que serão elas, serão alimentos para outras pessoas também. E aí, assim, a palavra de Deus, a catequese vai contagiando a todos. Essa palavra ela é utilizada bastante na igreja. Nós temos essa missão de contagiar as pessoas. Não um contágio negativo de um vírus como a Covid, que nós sofremos muito, mas o contágio da alegria
padre também, amigo meu, dizia o seguinte assim. Ele falava: Nilo, você gosta de bolo de chocolate? Gosto. Você sabe fazer o bolo de chocolate? Eu sei, padre, com a receita na mão. Ai, belezinha, sem receita não dá não, mas eu faço o bolo. Ele falou: e quando você faz e fica bom, você não sai contando para todo mundo? Você fiz um bolo de chocolate, ó, a receita é essa, é assim, 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 assim que se faz. As mulheres são assim, né? Ô, comadre, eu fiz um negócio aqui, ó, ficou bom, a receita é essa. Quando a gente encontra Cristo, a gente tem esse desejo também de sair contando para os outros. Não como uma receita, use isso, use aquilo, mas como um caminho de alegria e de felicidade. A gente tem esse desejo de fazer com que aquela alegria que eu sinto como catequista, de ter encontrado a Cristo, que essa alegria também contagie eles sintam esta alegria e vão contar para outras pessoas desta alegria. Missão nossa, do catequista, missão de quem vai. Aquilo que você está falando, o Papa falou ontem, na audiência geral, quando ele disse que o verdadeiro cristão não é aquele que fica sentado, mas aquele que se põe a caminho, porque é no caminho que você anuncia, não ficando atrás de uma mesa, etc, etc, nem através de uma liturgia, de um sermão e tudo mais, mas é no caminho, encontrando o outro, que você anuncia o que você tem de verdade, de verdadeiro dentro de você. Sim. Os textos bíblicos mostram sempre isso que o Pedro fala. Vocês podem verificar. Jesus sempre se punha a caminho. E sempre encontrava as pessoas no caminho. Como encontrou a samaritana, as pessoas encontravam ele, também iam ao encontro dele. Então nós temos que nos colocar a caminho. Como se colocar a caminho? Aqui enquanto catequistas. Esse desejo que nós temos de vir às quintas, às quartas, aos sábados, aos domingos, é o desejo e a manifestação de já se colocar no caminho de Cristo para inserir outras pessoas neste caminho. Uma vez o bispo falou para mim assim, foi Dom Joaquim, ele falou, Nilo, por que essas catequistas aí estão chorando? Era um crisma, né? Porque eu estava do lado dele no altar e falou, Nilo, por que essas catequistas estão chorando aí, já? Eu falei, a emoção de ver, né, os jovens receberem o sacramento. Ele falou assim, não é não, Nilo, é porque eles foram crismados e agora vão embora e não voltam nunca mais. Aí ali na hora eu não sabia se eu ria ou se eu tinha aquilo como uma verdade, como uma verdade. Porque infelizmente talvez essa seja a nossa grande dor enquanto catequistas, né? Eu já tive alguns dissabores assim que a gente chega lá na frente e encontra, e aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Oh, cara, tô bem, agora encontrei a Jesus Cristo, é mesmo? Onde é que tá? Que paróquia que você tá? Não, tô na assembleia tal, na denominação tal. Não cabe a nós o fim, mas cabe a nós colocá-los no caminho. E o caminho é Cristo. Essa é a grande verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então não há outro caminho. Não há outro anúncio que nós catequistas devamos fazer. Às vezes a gente vê catequistas preocupadas em esgotar o livro. Sabe igual? Quem é professor sabe disso, né? Que os pais vão cobrar na escola, né? Comprei um livro e usou só 32 páginas e o livro tem 100, não compro mais, né? Que é esgotar aquele conteúdo. Às vezes o conteúdo entra por um ouvido e sai pelo outro. Em um contato com a pessoa de Jesus Cristo, né? A samaritana, ela encontrou essa presença salvadora. Jesus salvou a vida dela. E aí a gente vai ver o primeiro passo que se tem dentro deste Evangelho de João. É o encontro. Primeira coisa que dizia assim no Evangelho, era preciso que Jesus fosse a Samaria. Samaria é um
lugar que o pessoal não gostava dos judeus, tinha uma pancada de pagão, de gente que era contrária à lei judaica. Festa do barraco, do barraco era lá. O que Jesus ia fazer lá? Era preciso que ele fosse lá. É preciso que nós catequistas saiamos e também nos destinemos ao encontro daqueles que a gente olha e fala: esse não tem jeito, no nosso olhar, esse não tem jeito. Da catequese para crianças bacaninhas, bonitinhas, que só balançam a cabeça, que não contestam nada, é beleza, é muito bom, é tranquilo. Mas para aquele que a gente fala assim, esse aí precisa de uma atenção, porque senão ele vai virar a mesa do altar. Qualquer dia ele vai chegar no altar e jogar tudo. A gente precisa dar atenção a esses. O jovem, aquele que chega, né? Eu também uso paletó e gravata, tá, Orlando? Então aquele que chega de camisa social, de calça, sapatinho preto, você fala, esse aí tá bem. Aquele que chega com piercing, com a orelha assim, o cabelo espetado, que a gente fala, esse aí nem adianta falar nada, que vai entrar por um ouvido e pelo outro. É a este que a nossa catequese é destinada também. E sobretudo, porque fazendo isso, nós estaremos imitando o Cristo, fazendo o que Cristo fez, colocando-se no caminho daqueles que estão distantes. É preciso nós irmos ao encontro desses. E essa expressão era preciso, vai apontar um desígnio de Deus. O que é desígnio de Deus? Desígnio. O que significa a palavra desígnio? Vontade. A vontade de Deus é que a gente vá ao encontro dessas pessoas. Domingo eu desci no oratório ali. Pô, bacana, né? Você vê ali aquela galera ali, você fala, bacana. É necessário ir ao encontro daqueles ali. É necessário anunciar a Cristo a eles ali. Deus quer que seu filho passe pela Samaria, justamente pela região em que viviam os considerados distantes do verdadeiro culto. O pessoal da Samaria prestava culto a vários deuses, adorações a vários deuses, e não a Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo, nosso Pai. E Deus Pai envia Jesus Cristo ali. E Jesus vai, ele é obediente. O catequista é alguém que deve obedecer. Obedecer primeiro ao Espírito Santo. Nós não passamos uma ideia, nós anunciamos a Jesus Cristo. A gente não dá uma ideia do que nós achamos. Eu acho, eu acredito, não. Eu anuncio a pessoa de Jesus Cristo, dócil à ação do Espírito Santo. O catequista é obediente à igreja. O que a igreja nos pede, o que a igreja nos solicita, nós temos que ser obedientes. O catequista é obediente ao Papa. Caramba, às vezes é difícil, né? Porque a gente quer o padre quer ir para a direita, a gente quer ir para a esquerda e não consegue chegar no meio ali, né? Vamos fazer um bem bolado, então. Mas nós somos obedientes a ele. Ele preside a comunidade, nós falávamos aqui, ele é o primeiro catequista na comunidade. Então a gente precisa também ser obediente a isso. Por quê? Porque a obediência permite que nós encontremos a Cristo na nossa vida. A obediência permite que Cristo haja na nossa vida também. Jesus foi obediente. Você já imaginou se Deus virasse para mim e falasse, Nilo, você vai ter que carregar uma cruzinha, certo? Cruzona bem grande, vai apanhar e vai morrer na cruz pelos outros, porque assim é o meu desígnio. Será que eu faria isso? Será que eu ia correr? Ele foi obediente. Então a gente tem que ser obediente, assim como Cristo era. Dentro deste encontro, Jesus vai encontrar uma mulher samaritana num poço, perto de um poço, ao lado de um poço. O que significava esse poço? Vocês podem me ajudar? Pepe é bom pensando de histórias antigas, história de Israel. O que significava esse poço? Vida. Vida?
Agora é interessante que todos os encontros de Jesus, sobretudo os encontros com os pobres e os marginalizados, aquilo que o cardeal Ravasi fala de periferias existenciais, todos os encontros se dá ao redor do poço com a mulher samaritana de uma região afastada, cheia de um monte de coisas, e se dá na piscina de Siloé com o paralítico, se dá naquela água que jorra lá no deserto, quando Moisés, cansado de ouvir as reclamações do povo, bate com o bastão, o cajado na pedra e jorra água viva. E assim por diante. Eu diria mais, aquela água viva que não é um poço, que não é um lago, não é uma piscina, é saliva. Saliva que Jesus faz barro e espalma nos olhos do cego. Esse é o significado. É um lugar de encontro, é um encontro de salvação. O poço, eu me explico bem, desde o Antigo Testamento, é um lugar de encontros. Encontros que suscitam belas experiências de comunhão amorosa. Em todos os momentos, a comunhão de Cristo com estas pessoas era dar o amor, era restaurar o amor, restaurar a dignidade. Nilo, eu não tenho dúvida que o Cântico dos Cânticos tenha sido escrito ao redor de um lago maravilhoso, onde os dois amantes manifestaram todo o amor deles. Os pombinhos. E dentro desse texto aqui, desse contexto do encontro de Jesus com a samaritana, a gente vai ver essa expressão. Jesus pedindo água para a samaritana. Dar-me de beber. Tem palavras centrais dentro do texto que sempre vão nos elucidar, e vão elucidar o texto e vão nos ajudar a aplicar no dia a dia, no nosso cotidiano. Tem esse pedido de Jesus à samaritana: dá-me de beber, dar-me de beber. Jesus se apresenta com sede. Dar de beber era símbolo de acolhimento. Eu não sei na casa de vocês, mas eu não entrava na casa da minha avó sem sair, sem ter tomado um copo de água. Aí vamos atualizando, né? Sem um cafezinho, sem um pãozinho de queijo. Ou seja, esse dar de beber, essa sede, esse pedido de Jesus, Jesus está pedindo a ela, na verdade, assim: me acolhe. Jesus pede para nós isso, para que nós o acolhamos nas nossas vidas também. E nós vamos pedir aos catequizandos, mostrar aos catequizandos a importante alegria também de acolherem Jesus na vida deles. Mostrar para eles que a sede, o desejo de ter Jesus na vida deles vai fazer com que eles se tornem pessoas melhores, felizes, com uma fé, não tem fé de mais nem fé de menos, né? Assim que o pessoal diz, né? Tem fé. Vai mostrar que eles terão uma fé muito mais sólida, com uma fé construtiva ao encontrarem a pessoa de Jesus Cristo. Recentemente, falando dos sacramentos, a base foram aquelas catequeses do Papa Francisco, e ele frisa tanto que quando nós vamos fazer a comunhão, nós estamos em procissão em direção a Ele, mas na verdade Ele está vindo ao nosso encontro, né? Ele que pede para que nós o aceitemos, né? Quer dizer, na verdade não é bem às vezes como a gente pensa, né? Que ele que ele se pede dá a nós.
É isso, né? Dá-me de beber. Essa é uma frase que a gente também muito usa aqui, né? O nosso encontro pessoal com Jesus Cristo, o nosso encontro com Cristo. Na verdade, é Cristo que nos encontra. A iniciativa é sempre dele. É ele que vem em nossa direção e quer nos encontrar. A nós cabe nos abrirmos a este encontro. Se a gente se fecha a esse encontro, ele vai continuar tentando nos encontrar. Caberá a nós aceitar ou não esse encontro. O catequista, ele é um motivador para as crianças, para os adultos, para os jovens, a permitir que este encontro aconteça. A gente vai motivar essas crianças a se abrirem a esse encontro, a quererem experimentar, experienciar, fazer a experiência de Cristo na vida deles. Dá medo, eu vou largar tal coisa, eu vou deixar de fazer tal coisa, eu vou deixar de fazer isso, vou ter que fazer isso para conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos motivá-los mostrando que é possível, que não precisa ter medo e que, sobretudo, ao final, eles vão reconhecer a beleza desse encontro, como foi bom conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Dentro desse texto da Samaritana, tem um segundo passo. O primeiro passo que nós vimos foi o encontro. O segundo passo é o diálogo. Jesus dialoga com aquela mulher. Nós precisamos aprender a dialogar com as pessoas. E dialogar implica em falar e, sobretudo, em escutar. É muito cansativo um encontro de catequese quando o catequista fala do começo ao final e não escuta os anseios, os desejos, as críticas, os porquês, os senãos das crianças, dos adultos e dos jovens. O encontro é um lugar de partilha, que nós apresentamos e eles se expressam e se abrem com o que eles são, com o que eles têm. Quem que vocês, de repente, num encontro, já não viu uma criança levantar a mão e falar: não acredito nisso aí não está com nada, né? O jovem quer isso, mas esse cara é louco, está falando isso é loucura. E a gente tem que abrir-se a esse diálogo e ouvir. E Jesus era formidável nisso, né? Como ele sabia ouvir. A gente viveu a Semana Santa esses dias agora, Pilatos ali chacoalhando ele ouvindo. Ele podia falar para ele: ó, cara, ó, chega, não fala mais nada não, que eu sou o filho do homem e você não é nada, né? Ele ouvia. A gente precisa aprender a ouvir. Certa vez, eu falava com uma irmã, chamava Ana Maria, irmã, e a irmã falou assim: olha, se você passar uma aula, foi um período que eu lecionei ensino religioso, e ela falou assim: se você passar uma aula e não conseguir dar uma linha no livro, mas ouvir esses jovens falando, a aula terá sido maravilhosa. E eu falei: ela está certa. Então, às vezes, a gente, dentro do nosso encontro, é muito mais importante que eles falem do que simplesmente somente nós falemos. E Jesus está aberto a esse dia. Nesse momento também, a gente também pode conhecer mais do outro e saber onde são as dores que a gente pode ajudar, né? Sim. Porque se a pessoa não fala, até a Cida, né, colocou umas reuniões passadas, que a criança nunca falava. Então, você não sabe onde dói. E depois veio aparecer um problema e ninguém percebeu. Então, na hora que você dá abertura para a criança falar, você sabe onde atuar e também levando a palavra de Deus para que ela talvez tenha ali uma saída, né? Teve um grupo de catequese que eu ministrei aqui, que eram mais assim, 12 anos. Então eles vinham com muita dúvida sobre namoro, sobre gosta desse, gosta daquele. Então a gente ia dialogando sobre isso e aí falando do momento de ter esse encontro com o outro.
né? Aí tinha uma menina que ela falou assim, ah, mas o Léo, ó, ele fica com todo mundo, aí você leva. Será que isso é legal? Será que a gente está com todo mundo mesmo? Será que a gente está sozinho? Então, é uma maneira de ajudar, né? Com que eles reflitam também sobre a vida, né? E isso é importantíssimo, também acho muito importante. E a gente aprende com eles, né? Porque eles trazem testemunhos também. Acho importante, assim, colocar dentro do encontro catequético as histórias que eles trazem, né? Por exemplo, assim, a presença de Deus no fato que ele vem contando, aconteceu na família, aconteceu com os amigos, aí, colocar a presença de Deus, aliás, analisar com eles a presença de Deus nesse fato. Sim. Teve uma que contou, desculpa, eu vou só. Ela contou que estava numa viagem com os pais e que teve turbulência. E que daí ela começou a rezar. Aí eu falei, tá vendo? Isso é um testemunho de fé. Você tem fé de que Deus estava ali, de que Deus podia fazer alguma coisa? Ela disse que sim. Então, é um testemunho de fé, né? Então, aí ela abre para os outros amiguinhos entenderem os momentos, né? Tem vários, claro, todo mundo deve ter. Mas, assim, é o que a irmã falou, né? Traz o testemunho. O que eu acho interessante, eu gosto muito também dessa parte de comunicação, é que quanto mais, né, a gente lê e estuda sobre isso, cada um fala de uma maneira muito única, né? Se expressa de maneira única. Tem uma das palestras que eu ouvi, que ela fala como se cada um falasse uma língua. E para a gente conseguir ter essa interação com todo mundo, você precisa de muita paciência e cuidado com o que você vai falar, para você conseguir chegar na língua do outro, né? Eu acho que talvez mais do que isso, não só a gente saber levar a palavra, mas saber como levar e saber conversar com todos. Sim. Jesus dialoga com essa samaritana superando muitas barreiras. A barreira social, cultural, religiosa, política. São barreiras que nós enfrentamos hoje também no nosso cotidiano. E Jesus nos diz que é possível este diálogo mesmo com todas estas diferenças, mesmo com todas estas dificuldades. Jesus, ele quer superar as distâncias. A nós cabe superar as distâncias. Talvez vocês se recordem disso. A gente adorava a professora da catequese. A gente até chamava assim, né? Era a professora da catequese, a minha professora da catequese. Mas ao mesmo tempo a gente tinha uma certa distância. No encontro de catequese em Singapura, ali a gente aprende a superar as distâncias. A criança vem, ela quer só ficar do seu lado e sentar no seu colo, às vezes. Outros querem, a gente leva lá um rapaz lá, o Thiago, que canta grandão, assim, 1,80 m e tanto, elas querem ficar no ombro deles. Superam-se as distâncias. É claro que a gente tem que ter todos os cuidados com esses abraços, com esses, infelizmente, a mente do povo anda bem doentia, né? Nesse sentido, mas Jesus também era o homem do abraço. Quantos textos bíblicos a gente vê assim em João, que deita no colo? Jesus era o homem do ósculo, do beijo, né? Que beijava, tá certo que era um costume, né? A tradição, mas Jesus era a pessoa do toque. A gente pode superar essas diferenças e essas distâncias com relação aos nossos catequizandos aqui também. Criar um laço de amizade e não uma relação encontrista, catequista com o catequizando. Acabou, valeu, vai embora. Não. A gente pode passar a mão no telefone e ligar lá para a casa dele sabendo que a mãe está doente. Como é que está sua mãe? Pode acreditar que esse você está apresentando a pessoa de Jesus Cristo e está fazendo com que ele vá ficar. Ele vai falar, olha, a catequista lá ligou lá para minha mãe. Caramba, ninguém nem liga aqui, nem o irmão dela liga para ela, sabe? Nem o chefe dela fica ligando só para ela ir trabalhar, nem quer saber como ela está. A catequista ligou para falar com a minha mãe.
Então nós temos que superar essas distâncias, quebrar essas barreiras. E Jesus faz isso com a samaritana. E Jesus apresenta à samaritana três possibilidades, três grandes possibilidades. A primeira possibilidade que ele dá a ela, a partir deste encontro com ele, é o dom de Deus. Esse dom de Deus ele está associado à água viva. Quem é a água viva? Quem é a água viva? Ele mesmo, Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim para a samaritana: olha, eu vou te dar o dom da vida, a partir do momento que você viver a sua vida em mim, mergulhar na minha água, em mim. Eu sou a água, eu sou a água viva. E Jesus diz a ela assim também: olha, você precisa conhecer esta água viva. E conhecer esta água viva, que é o Cristo, é muito mais do que saber. Nós, enquanto catequistas, muitas vezes a gente se preocupa, com razão, eu compreendo que tem que ser assim, mas a gente se preocupa muito em querer conhecer todos os documentos, num estudo aprofundadíssimo, em fazer uma faculdade de teologia, daquilo outro. Mas a gente fala muitas vezes teoricamente. E o catequista é o homem que testemunha com a sua vida, que dá o testemunho da sua experiência. Quer ver? Vou abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente vai vê na televisão, vê outros irmãos de outras denominações, como eles testemunham, né? A presença de Cristo na vida deles. É isso? Às vezes erroneamente, às vezes com terceiras intenções, com outras intenções, com intenções até financeiras, mas eles procuram testemunhar. A palavra testemunho faz parte da vida deles. A gente precisa incluir mais ainda nos nossos encontros o testemunho. E o testemunho não é aquele testemunho mirabolante, sabe? Ou então aquele testemunho insosso. Estava com dor de cabeça e Jesus me curou. Cara, você tomou um Doril aí, uma Novalgina, a dor sumiu e acabou. Não é desse testemunho que eu estou dizendo. A gente testemunha a mudança da minha vida, o meu jeito de ver a vida, o meu jeito de acolher o outro, o jeito de encontrar-se com o outro, o amor que nasceu em mim a partir do momento que eu conheci a Cristo. E Cristo dizia isso aqui para a samaritana. Sabe, você precisa muito mais do que saber quem eu sou, você precisa me experimentar. A Bíblia é um dos livros mais lidos no mundo, não é isso que se diz, né? Jesus é muito conhecido, mas pouco vivido. Daí as situações que a gente vê na sociedade. Então, a nossa missão enquanto catequista é levar o outro a conhecer, experienciar, experimentar a pessoa de Jesus Cristo. Só para vocês terminarem essa primeira parte aqui desse segundo passo, a água na tradição bíblica tem um simbolismo muito rico. A água restaura, purifica, produz frutos, faz lembrar o Espírito de Deus, simboliza também a salvação. O próprio Deus é apresentado como fonte de água viva. Está lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Eu sou a água viva. A água é um símbolo para nós. A água, ela por si só, não gerará efeito algum. A gente costuma dizer isso até no batismo, assim. A água caindo ali, vai molhar a cabeça da criança e ela vai chorar, vai estremecer. É isso que vai acontecer. Mas sabendo que a água para nós é naquele momento, lembra o Espírito Santo de Deus, e de fato vai lavar a marca do pecado original, vai fazer com que aquela criança tenha uma vida nova em Cristo, né? Nós entendemos que esta água é uma água verdadeiramente que não sacia sede. Quando eu corri, fiz muito exercício, quando eu andei bastante, sede física, mas sacia a sede da alma, que cura, que restaura, que liberta, que purifica, que transforma. Então, para nós, esse é o significado da água. Um terceiro passo
que nos diz nesse texto de Jesus e Samaritana. Se alongar, a gente para, tá? E depois a gente continua. No terceiro passo, que nós devemos perceber nesse texto é que Jesus dá-se a conhecer àquela mulher. Jesus se mostra àquela mulher quem ele é, a samaritana. Nós precisamos conhecer a Cristo. Para conhecer algo, eu preciso me relacionar. Eu não conheço sem experimentar. Você pode dizer assim, eu conheço o Afeganistão pela televisão, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Mas se eu vou lá, me relaciono, vivo lá, eu consigo saber as dificuldades que se tem lá. Eu experimento a dureza que é estar lá. Ao mesmo tempo vale para um lugar belíssimo. Se eu vou a Paris, eu conheço as belezas que tem lá. Também as dificuldades que possam ter. Conhecer a Jesus é se relacionar com Jesus. Se relaciona com Jesus através da oração, através do sacramento, através do irmão, sobretudo do irmão, do próximo. Jesus está na pessoa do próximo. Jesus vive no coração do próximo, está no outro. Então, quando eu me relaciono com o próximo, quando eu me relaciono com as crianças, com os adultos, com os jovens, eu estou me relacionando com o Cristo que vive naquele catequizando. Eu estou traçando uma relação de carinho, de amizade, de amor, de fraternidade, não de paternidade. Às vezes a gente também quer ser pai e mãe das crianças, dos adultos e dos jovens. Nós não somos pai e mãe deles. Nós, na verdade, somos irmãos deles que fizemos uma experiência de Cristo e queremos que eles façam também essa experiência. E Jesus diz àquela mulher assim, olha, quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Quem experimenta Jesus não tem mais sede na sua vida. Tem dificuldades? Tem. Tem turbulências? Tem. Mas viverá, superará, poderá passar por essas dificuldades. Jesus é água viva, que atenda nossa verdadeira sede de estar com Deus. Isso só acontece no encontro pessoal com Ele, com Jesus. Jesus atende a nossa verdadeira sede de estar com Deus. Sabe, a gente como catequista precisa ter sede de Deus, vontade de estar com Deus, vontade de estar com Deus. Quando a gente quer transmitir alguma coisa que a gente não tem vontade, não produz fruto. Quando a gente tem vontade de estar com Deus, e vontade de estar com Deus é estar com Jesus Eucarístico, é no seu momento de oração, é no seu momento de adoração. O catequista precisa se abastecer disso tudo. Se não passar por isso, estará transmitindo bons conhecimentos, boa doutrina, mas não estará testemunhando. É bonito quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, puxa, como aquela pessoa fala com amor de Deus. De repente vocês já conheceram outras pessoas, um sacerdote, um leigo, uma irmãzinha, uma freira, a gente olha e fala, como ela tem sede de Deus cada vez mais. E é também verdadeiro que toda vez que nós bebemos da água, a gente tem mais vontade ainda de beber. Nós nunca nos saciamos, a gente sempre quer mais. Esse encontro com Cristo é isso, ele nos proporciona ir sempre além, sempre mais. Tudo isso que a gente está dizendo aqui é a nossa missão enquanto catequista para fazer com que os outros, aqueles que vêm até os encontros, também tenham o desejo, a sede de conhecer a Deus, a sede de viver com Deus, a sede de encontrar-se com Deus. E aí diz assim, ó, a água que Jesus oferece é dada gratuitamente. Essa gratuidade, alguns já falaram assim, mas na catequese tem uma taxa lá, né? Nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de nos dar a eles sem esperar nada em troca. Muitas vezes a gente vai receber até
ofensas, vai até receber pouco caso, sabe? Vamos até ser debochados, mas a gente dá gratuitamente aquilo que recebemos. De graça recebemos, de graça ofertamos, entregamos a eles. É isso. Ah, mas eu estou cansado, não vou mais lá não, sabe? Eles não me respeitam, eles não me respondem. Tá difícil os encontros, o pessoal tá faltando, tem só 10 pessoas, eu queria uma catequese com 200. Mas isso não é dar de graça, isso é a gente esperar reconhecimento. E o catequista não espera nenhum reconhecimento. Espere sim, que no dia final Deus nos conheça e fala: ô Nilo, você era catequista lá na Santa Terezinha, sabe? Eu via, legal, vem fazer parte do meu reino agora, vem participar comigo agora. Essa recompensa eu peço a Deus, mas a dos outros, pode falar. Amém. 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 Essa é a nossa recompensa, essa é a graça, com G maiúsculo, que nós esperamos para a nossa vida. Né? E damos de graça, sem esperar nada em troca, para eles que vêm aos encontros. Mas, Pedro, que sobre o qual Jesus edificou a sua igreja, afundou. Né? Ele afundou. Ele falhou na fé. Ele desanimou. E muitas vezes a gente, envolvida na catequese, muitas vezes a gente afunda. Sim. Porque você faz, tenta, conversa, e às vezes as pessoas simplesmente desistem, são ausentes, coloca o vídeo lá, fecha a câmera e vai embora. Aí você fecha a reunião e a câmera continua ligada, como se fosse, é verdade, como se fosse uma coisa de quinto ano, né? Eu acho que a gente tem esse desafio também, e a gente tem um desafio também quando a gente está na catequese do que nós vivemos hoje em termos de sociedade, né? Os valores esgarçados que nós temos, né? A falta de fé, o acusar, né? Eu tenho visto algumas pessoas que inclusive são fiéis, frequentadoras da igreja, né? Atentando, falando sobre o Papa e tal, alguns falam até da segredeira e tal. Aí eu fico pensando, poxa, mas por que essa pessoa está na igreja ainda, né? Não estou entendendo. Fazendo o quê? Se não acredita, né? Se não respeita, por quê? E isso é uma pergunta que eu me fazia muitas vezes. Por que a mãe, o pai, às vezes a avó, traz uma criança para a catequese, sendo que a família, não tem a menor... E acho que o grande desafio é esse. Antigamente, eu tive a sorte de ser orientado dentro da religião, né? Minha mãe sempre foi sempre deu muito exemplo, meu pai também. Eu estudei em colégio católico, estudei no colégio Consolado, do pré-primário até terceiro colegial, então eu tive essa graça de conviver, assim. Os meus exemplos, as minhas memórias de criança, são irmãs. Eu falo que até hoje eu sinto o cheiro característico do tecido, do hábito, né? Eu lembro a irmã Miranda, eu lembro a irmã Agnes, me ensinou a ler. Se eu leio hoje, como eu leio, toda vez que eu leio, que eu colocar uma palavra na missa, eu agradeço a irmã Agnes, porque foi ela que me ensinou. Então, eu tenho, mas a gente vê que as crianças vêm, as famílias vêm, e hoje a gente tem um misto de famílias, né? A gente tem uma constituição familiar múltipla, né? Vários casamentos, né? Às vezes são casais de sexo do mesmo sexo. Eu não sei como expressar isso, mas acho que casal do mesmo sexo é meio esquisito, mas é o que acontece, e infelizmente é uma realidade que a gente convive. E nós como cristãos, temos que ter o olhar misericordioso, mas tem horas que a gente, como Pedro, a gente afunda. Jesus teve esse sentimento também, né? A gente refletiu isso na sexta-feira, né? Por que me abandonaste? A
A gente tem uma sensação de que estamos sozinhos aí, lutando contra uma corrente, contra uma água suja, e queremos anunciar uma água viva, uma água limpa, e a gente vê uma torrente de água suja aí vindo por aí. Na verdade, cabe a nós, enquanto catequistas, nunca abandonar o barco. Pedro afundou porque ele saiu do barco, sabe? Ele deixou o barco, ele quis ir ao encontro, né? Mas ele deixou o barco. Mas Jesus só não teve, você não teve fé. Você não teve fé. É assim, vamos entender o barco aqui como sendo a igreja. E é a igreja. Quando nós saímos deste barco, a gente realmente vai cair. A gente vai afundar. E isso acontece com os catequistas, com os ministros ordenados, a gente vê sacerdotes deixando o ministério, entendeu? E assim vai. A nós cabe nos fortalecermos neste encontro com Cristo, através da oração, dos sacramentos, saciarmos toda a nossa sede com Ele, termos esse desejo de estar com Ele, para conseguirmos superar, Eduardo, nestes momentos, essas barreiras, essas dificuldades. Porque por nós mesmos, pelas nossas próprias ações e forças, nós não conseguiremos. É Cristo que faz em nós, é Cristo que age em nós. Quando vocês recebem o ministério do catequista, que agora passarão a receber o ministério do catequista, é Cristo que age em vocês. Quando o sacerdote é ordenado, o diácono é ordenado, é Deus que age em nós, que fala lá por nós, quando nós somos dóceis a ouvir o que Ele quer falar. Quando a gente prega um eu acho, uma ideologia pessoal, não é Ele que está falando por nós. Então a gente precisa realmente permanecer. Esta é a palavra, permanecer em Cristo. Eu acho que ele é o nosso maior exemplo, né? Porque ele teve até Nicodemos, por exemplo, né? Ele chegou tão perto e ele falou, você chegou tão perto e não seguiu, né? Então assim, se ele não conseguiu, quem dirá nós, né? Que somos ainda tão pequenos, né? E estamos seguindo na fé. Então eu acho que realmente cabe a nós fazermos a nossa parte, né? A gente vai encontrar várias pessoas de vários jeitos e, como você mesmo falou, várias famílias e diferentes. Mas a gente tem que seguir. É o livre arbítrio, né? Então a gente faz a nossa parte, que é como o Padre Silvio fala, a palavra de Deus não se impõe, se propõe. E a gente está aqui para fazer isso. A palavra imposta ela é fundamentalista e gerará danos e tristeza. A palavra proposta ela é propositiva, então ela tem uma ação que gera crescimento e não rebaixamento. João 3, né? O Espírito sopra aonde quer, vai onde vai, você não sabe de onde ele vem, você não sabe por onde ele vai. Então calma, respira e se a gente procura fazer na Crisma, né? A gente nunca começa um encontro sem fazer a oração do Espírito Santo. Então a gente desanima realmente. Muitas vezes a gente sai daqui na derrota, porque não fluiu, não aconteceu. Você vê crismando. Acho que as nossas maiores dificuldades é o encontro não fluir, porque os crismandos não vieram, não corresponderam. Mas acho que o principal é isso, a gente estar sempre fortalecidos na fé, começar com o que é o principal, que é com a inspiração e o sopro do Espírito Santo, porque não é a gente que faz, é Ele que conduz. A gente só é um instrumento e a gente, que aí é o que ela falou, né? A gente faz a nossa parte com amor, dedicação, a gente se prepara, nós fazemos reuniões para fazer um encontro, para preparar o encontro para o próximo domingo. Então, domingo a gente tem um encontro, vamos falar sobre o quê? Bíblia. A gente vai ensinar eles a manusear, encontrar os versículos. Aí como é que a gente faz isso? Começamos com a oração do Espírito Santo, colocamos a abertura para todo mundo colocar suas intenções, leitura do Evangelho, fazemos a interpretação, a reflexão do Evangelho, aí começamos, e tudo isso diante de uma animação que os jovens daqui fazem. Entramos com um tema, nossos encontros são divididos em grupos. Então, agora a gente tem grupos fixos entre catequistas e crismãs, porque assim eles têm um encontro direto.
Eles vão conseguindo até o fim do ano se aprofundar, conhecendo cada um o seu círculo. Então você vai conhecendo às vezes os problemas daqueles que conseguem se abrir diante do grupo mesmo, ou de algum catequista que ele se identifique. Trabalhamos com testemunho dos próprios catequistas. Os nossos catequistas não somos nós, né? Eu, Beto, Mônica, Reinaldo e eu. Nós somos só os coordenadores. A gente está aqui só para organizar, na verdade, responder diante do padre e de quem precisa, do bispo. Mas quem são os catequistas aqui são os próprios jovens que saíram da onde? Do próprio crisma. Eles foram crismandos antes e hoje são catequistas. E eles trabalham com o quê? Com os seus testemunhos. Então eles dão testemunho de vida deles, de fé. Eu não preciso parar de viver como um jovem de hoje, de 2023, para poder seguir dentro da fé, dentro da igreja. Eu posso sair, me divertir, a gente tem um grupo daqui que saiu da crisma. A gente tem os meninos de antes, os meninos de agora que tocam pagode aqui dentro da igreja, na festa junina. Eles vão para festas, eles também bebem, eles também se divertem, eles também fazem um monte de coisa, vão às suas faculdades, trabalham e tal. Então, o jovem precisa entender, com o testemunho dos próprios jovens, de que ele não precisa abrir mão de ser feliz do jeito que um jovem é, para ele poder seguir dentro da fé. Eu não preciso ser chato e beato para seguir dentro de uma religião. Então acho que a gente tem que demonstrar, a gente não pode, a gente desanima, mas a gente não pode deixar a peteca cair. Pedir sempre para o Espírito Santo ele conduzir, a gente só vai ser um instrumento. Então, nós vimos aqui, então, diante disso tudo que a gente partilhou, que queira ou não a dificuldade que tenhamos, a gente tem que nos dar gratuitamente para que essas crianças, adultos e jovens cresçam. Diz aqui que nós temos que ser água da fonte. Olha que bonito isso. Água do poço, quem conhece poço, quem é do interior aqui sabe, é uma água estagnada, paradinha ali, sem vida, sem dinamismo. Já a água da fonte, ela é abundante. Quando a gente vai na fonte da praça lá, ela está pulando para lá, correndo por todos os cantos, ela é transbordante, ela é em movimento. E nós temos que ser essa água da fonte. Quem aceita Jesus Cristo, quem aceita a água viva, que é Cristo, também se torna uma fonte. Cada um de nós é fonte do amor de Deus para o outro. Sou fonte de vida para o outro. Sou fonte de misericórdia, fonte de fraternidade. Eu sou uma água dinâmica, uma água em movimento. Assim temos que ser, para que possamos ser de fato catequistas inseridos na pedagogia catecumenal. A gente vai parando aqui, eu vou falar rapidamente esses 3 passos para a gente encerrar, tá? O quarto passo dentro desse texto que nós estamos analisando é o da revelação. Jesus fala para a samaritana assim, sou eu que estou falando contigo. Ela não reconheceu no primeiro momento que era Jesus, quem era Jesus, que ele era o Salvador. Assim como os discípulos de Emaús também não reconheceram Jesus no primeiro momento, só foram reconhecer depois quando o coração estremeceu, isso, e ardeu, e na partilha do pão, não reconheceram a Jesus. Mas Jesus, ele se revela, ele se mostra a nós quem ele é. Ele se mostra a nós no dia a dia mesmo, nas nossas ações, nas nossas atividades. E como é que Jesus se dá a conhecer para essa mulher samaritana? Ele não a condena, não revela os erros dela, mesmo ela sendo samaritana. A nós cabe isso, não condenar, não apontar erros. É claro que muitas vezes é necessário uma conversa, em particular, com o catequista, com a criança, com o jovem, com o adulto. Nunca aqueles erros e dedos em riste, nunca impondo, mas sempre apontando soluções, novos caminhos, e o caminho é Cristo, repito. Então cabe a nós esta revelação também a estas pessoas que vêm buscar os encontros aqui. Jesus, antes de mostrar àquelas pessoas quem ele era, ele prepara todo o ambiente. Ele mostra as condições ali do poço, pergunta o que tem, se você tem água aí, se você vai me dar água ou não. A gente também
precisa preparar os nossos ambientes, seja o ambiente externo, o local de encontro, é um local de oração, né? Infelizmente, por muitos lugares a gente vê assim uma catequese, uma sala suja, cadeiras empilhadas para lá e para cá, sem nenhum símbolo que nos remeta à fé, que nos motive a oração. Como é bom quando a gente chega na paróquia, está tudo limpinho, assim, a gente fala, pô, que legal, que gostoso de rezar aqui. Ninguém consegue rezar no metrô às 6 horas da tarde, todo mundo em cima da sua cabeça ali, te atropelando. Você reza para não passar por cima de você, né? Mas você não consegue penetrar no mistério, conhecer e reconhecer a presença de Cristo. O que significa? O que antes aqui, a samaritana, o que significa esta revelação? A samaritana, ela também tinha esperança da vinda messiânica, de um Messias, alguém que salvaria aquele povo ali. Mas a partir do momento que ela encontra-se com Cristo, ela percebe e reconhece que o Salvador, a pessoa de Cristo, está nele. É Ele, é Jesus Cristo. Cabe a nós transmitir isso para as pessoas. Nosso Salvador é Cristo, é Jesus Cristo. É muito triste, muitos encontros de catequese lá no Alasca, talvez, né? Não em outras paróquias e nem aqui, em que se passa horas e horas, mas não se fala a palavra de Jesus Cristo. Não se fala este nome, Jesus Cristo, o nome que a gente canta, que tem poder, que nos modifica, que nos transforma. O nome não é dito. As pessoas usam vários nomes, até a força que vem do alto, né? Parece assim, a luz, tá? Mas parece que tem esse receio de dizer, porque se falar, Jesus Cristo vai mandar embora, vai afastar. É claro que Jesus fala no seu texto aqui, ele preparou o ambiente para falar com a samaritana. Cabe a nós também preparar o nosso ambiente, sondar ali e ver. Se eu chegar e falar para ele, Jesus, ele vai falar, cara, sai de mim que eu nem gosto desse cara. Mas se eu for com a pedagogia de Jesus, aos poucos ele vai conhecer Jesus e vai querer experimentar Jesus. Jesus diz para ela assim, olha, sou eu, Deus libertador, uma nova história da liberdade. É isso que a gente anuncia para esses jovens, crianças e adultos. Uma nova história, uma história de liberdade, não mais de opressão, não mais de dor, de sofrimento. Eu não digo de dor e sofrimento das condições físicas, humanas, naturais, causas naturais, mas dores e sofrimentos que machucam a nossa alma, que nos despersonificam, nos tiram a imagem e semelhança de Deus, sabe? Cabe a nós agora anunciar essa nova história na vida desses jovens, desses adultos, dessas crianças. O quinto passo é, sobretudo, o anúncio. Jesus, depois que sonda lá o primeiro, segundo, terceiro passo, Jesus foi preparando o terreno. No quarto passo, quando ele se revela para a samaritana quem ele era, ele agora vai anunciar. Ele vai anunciar. Ele vai dizer assim, olha, vir e ver, vem e veja. O anúncio é esse. É isso que a gente tem que anunciar para as pessoas. Venham e vejam o que Cristo pode fazer na sua vida. Venham e vejam. Como nossos irmãos de outras denominações convidam a gente. Vocês não recebem convite? Não sei se os caras sabem que eu sou diácono. Eles me ligam toda hora. Ô Nilo, tem um culto aqui, não sei o que, você não vai vir aqui não? Vocês sabem que eu sou advogado de profissão, né? Então eles falam assim, doutor, você não quer ir em tal lugar comigo aí? Tem um centro na sexta-feira aí que é bom lá, oração. Como eles me convidam a ir e ver. E aí eu pergunto, quanto eu, Nilo, convido outros a virem e verem aonde a água viva verdadeira está, que é aqui. Então a gente tem que convidar. E aí, toda vez assim que tem 10 na catequese, 10, eu estou falando por mim, tá? Que tem 5, eu falo, está faltando o meu anúncio. Porque a gente costuma dizer, está faltando o anúncio do padre, está faltando o anúncio da Pascom, está faltando o anúncio, não, está faltando o meu anúncio pessoal, o meu chamado, o meu convite. O Joaquim uma vez me pegou assim, estou eu lá, eu fui aluno do Consolado, fiz catequese,
trabalhei com a irmã Agnes na favela do Jardim Peri, está em Moçambique. Infelizmente hoje ela está com uma degeneração, né? Mas é fantástico. Aí estou eu lá no consulado, numa missa lá que ia ter das minhas filhas, Dom Joaquim chega e olha para mim: diabo, é branco hoje? Eu falei: é branco. Ele falou: então vamos nos vestir. Aí eu falei: eu não trouxe nada não. Ele olhou para mim e falou assim: o pessoal aqui nem sabe que você é diácono. O que ele queria dizer para mim? Que eu não testemunhava com a minha vida, eu não anunciava, eu não estava convidando outras pessoas a participarem. Daquele dia em diante, no meu carro agora tem uma túnica e uma estola branca. E já aconteceu, outro dia eu estou lá, um colega fala assim: Nilo, meu pai faleceu. Eu falei: pô, rapaz, onde é que vai ser o velório? Ele falou: aqui no Araçá, a gente estava ali na Praça da Sé, no Fórum João Mendes. Eu falei: vamos lá rezar. Aí fui lá rezar com ele. Não estou testemunhando a vocês só a importância do anúncio com o nosso ser, com a nossa vida, de estar onde estejamos, anunciar. Como é que é esse anúncio? Vinde e veja. Vem. Só isso. Não é anúncio de Bíblia na mão. Oi, Jesus Cristo, liberta. Aí joga a Bíblia e faz roda no chão. Não. Só vem e vê. Eu chamo, vem e vê. Semeio, e o pai, que é o agricultor, é que vai plantar no coração deles. Às vezes a nossa insatisfação é essa, né? A gente fala: eu não vejo fruto nisso aqui, um ano de catequese, eu não vejo, né? Foi embora. Não cabe a nós isso, sabe? Não é nós, não. A gente é o lado humano. O que eu quis dizer é o seguinte: é que a realidade que nós vivemos hoje aqui no Brasil, em 2023, é uma realidade muito adversa. É adversa para quem prega, é adversa para quem dá testemunho. Não é fácil. Não é fácil. O assédio das outras coisas é muito maior. Está batendo a chave de uma calma. Mas a adversidade no tempo de Jesus era gigantesca. A ponto dele ter sido, está acabando, julgado, condenado e morto. A adversidade dele era grande. Com certeza. Então, mas só uma colocação aqui. Nós falamos da catequese, dos alunos e tudo, mas em todos os lugares, e como você falou, em todos os lugares que nós estamos, nós precisamos catequizar, né? Sim. Porque nós sempre encontramos alguém precisando, com sede de Cristo. Sim, nós somos catequistas aonde quer que estejamos. E por final, eu só queria dizer para vocês que o catequista testemunha com o testemunho. É o sexto passo, com o testemunho de vida, tá? Com a nossa vida. Não com palavras, mas com a nossa vida.